Você provavelmente já ouviu falar que o câncer de pâncreas é um dos mais perigosos, mas talvez não saiba o quão grave realmente é. A cada ano, mais de 12 mil brasileiros são diagnosticados com a doença. O problema é que a maioria descobre tarde demais. A taxa de mortalidade é assustadora. Cerca de 90% das pessoas com câncer de pâncreas morrem em até 5 anos após o diagnóstico. Foi esse tipo de câncer que levou o ator Patrick Swayze, o fundador da Apple, Steve Jobs, o apresentador Luciano do Vale e, mais recentemente, o chefe e apresentador Edu Guedes, que revelou o diagnóstico publicamente e já passou por cirurgia. O que muita gente não sabe é que existem diferentes tipos histológicos de tumores do pâncreas. Isso muda completamente a forma como a doença evolui, responde ao tratamento e afeta a sobrevida. Alguns são extremamente agressivos, como o adenocarcinoma ductal, enquanto outros tumores, como os neuroendócrinos, podem ter comportamento mais lento. Mas afinal, por que ele é tão letal? Porque quase ninguém descobre a tempo. E será que há sinais silenciosos que a gente pode observar antes que seja tarde? Se você quer entender os riscos, reconhecer os sintomas e aprender como se proteger, assista esse vídeo até o final. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama, porque essa informação pode literalmente salvar vidas. O pâncreas é um órgão escondido, no fundo do abdômen, atrás do estômago. Isso já dificulta bastante a identificação precoce de qualquer alteração, mesmo em exames de imagem convencionais. Além disso, ele é um órgão silencioso. Ao contrário do estômago ou intestino, que reclamam com dor, gases ou diarreia, o pâncreas pode adoecer sem causar nenhum sintoma evidente nos estágios iniciais. Quando surgem sinais como dor abdominal, icterícia ou perda de peso, o tumor muitas vezes já está em estágio avançado e pode ter se espalhado para outros órgãos, reduzindo drasticamente as chances de tratamento curativo. Outro fator importante é que não existe rastreamento populacional eficaz para esse tipo de câncer, como existe para a mama ou colo do útero. Isso significa que ele geralmente só é investigado quando os sintomas aparecem, o que infelizmente costuma ser tarde. E mesmo quando existem sintomas, eles podem ser confundidos com problemas banais, como má digestão, gastrite, pedra na vesícula. Por isso, é comum que o diagnóstico demore, aumentando o risco de metástase. Essa combinação de localização anatômica, sintomas vagos e falta de exames preventivos faz com que o câncer de pâncreas seja um dos tumores mais traiçoeiros da medicina. Um dos primeiros sinais que podem surgir é a perda de peso sem explicação. E não é aquela emagrecida por dieta ou academia. É um emagrecimento rápido, progressivo, mesmo comendo normalmente. Outro sintoma comum é a dor nas costas, especialmente na região média ou superior, que pode irradiar para o abdômen. Muita gente pensa que é muscular, postural, mas essa dor pode ter origem pancreática, principalmente quando persiste por semanas ou pior à noite. Já a icterícia, que é o amarelamento da pele dos olhos, costuma ser um sinal mais avançado. Isso ocorre quando o tumor está na cabeça do pâncreas e obstrui o ducto biliar. Outros sintomas, ainda mais sutis, incluem urina escura, fezes claras e com odor fétido e até coceira na pele. Tudo isso também causado pela obstrução biliar. E um detalhe que muitos ignoram é que o câncer de pâncreas pode afetar a produção de insulina, levando ao surgimento de um diabetes repentino, principalmente em pessoas que nunca tiveram problemas com glicose. Ou seja, um diabetes que surge do nada em um adulto saudável pode ser, em alguns casos, o primeiro aviso de que algo mais sério está acontecendo. O problema é que todos esses sintomas parecem desconectados, mas juntos eles podem formar um padrão perigoso. Ignorar esses sinais pode custar caro. Embora o câncer de pâncreas possa atingir qualquer pessoa, existem fatores de risco que aumentam muito a probabilidade de desenvolver a doença, e muitos deles acabam passando despercebidos no dia a dia. O primeiro é o tabagismo. Fumar aumenta em 70% o risco de câncer de pâncreas, porque as toxinas do cigarro afetam diretamente o tecido pancreático e favorecem a mutações celulares. Outro fator importante é o histórico familiar. Pessoas com casos de câncer de pâncreas em parentes de primeiro grau têm risco significativamente maior, principalmente se associado a síndromes genéticas como BRCA1 e BRCA2.
A pancreatite crônica, geralmente causada por abuso de álcool ou alterações genéticas, também aumenta o risco. Essa inflamação constante no pâncreas pode levar a alterações celulares malignas com o tempo. Além disso, obesidade e sedentarismo não apenas aumentam o risco, mas também favorecem o surgimento de diabetes tipo 2, que por si só já é um fator de risco para o câncer pancreático. E vale destacar que a alimentação rica em carnes processadas, gorduras saturadas e açúcar refinado contribui para um ambiente inflamatório crônico no organismo, que pode favorecer o crescimento de células tumorais. Então, o diagnóstico do câncer de pâncreas é um verdadeiro desafio, mesmo para médicos experientes. Isso porque os exames de rotina, como ultrassom abdominal, ou exames de sangue simples geralmente não detectam o tumor nas fases iniciais. Quando existe suspeita clínica, o caminho costuma começar por uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, que pode ajudar a localizar o tumor e avaliar se há invasão de estruturas vizinhas. Mas o exame mais sensível e preciso para avaliar o pâncreas, em detalhes, é a ultrassonografia endoscópica, que permite ver o tumor de perto e fazer biópsia. O problema é que esse exame não faz parte do check-up tradicional. Ele só é solicitado quando há sintomas sugestivos ou alterações em exames anteriores, o que já pressupõe um estágio mais avançado da doença. Além disso, existem marcadores tumorais no sangue, como CA19.9, que podem ajudar no acompanhamento, mas não são confiáveis para detectar a doença no início. Isso porque podem estar normais mesmo na presença de tumor. Na prática, o diagnóstico só acontece quando o tumor já está grande, invadindo vasos ou com metástase à distância, o que compromete drasticamente as chances de cura. Em casos muito iniciais, que infelizmente são a minoria, a cirurgia pode oferecer chances reais de cura. O procedimento mais conhecido é a duodenopancreatectomia, ou cirurgia de Whipple. Quando o tumor está localizado apenas no pâncreas e não invadiu vasos importantes e nem se espalhou, a cirurgia seguida de quimioterapia aumenta significativamente a sobrevida. Mas se houver invasão local ou metástase, o tratamento passa a ser paliativo, com foco no controle dos sintomas e melhora da qualidade de vida, sendo a quimioterapia o pilar central nesses casos. Existe a possibilidade de radioterapia, e em casos selecionados, até imunoterapia, em pacientes com mutações específicas. Mas, infelizmente, menos de 10% dos pacientes sobrevivem por 5 anos após o diagnóstico. Isso porque a janela de tempo entre o possível diagnóstico curável e o estágio avançado da doença é muito curta e fácil de perder. E outro detalhe importante é a localização do tumor. Quando ele está na cabeça do pâncreas, pode causar icterícia precoce e ser descoberto mais cedo, mesmo que exija uma cirurgia mais complexa. Já os tumores de cauda do pâncreas costumam crescer silenciosamente e por isso têm um pior prognóstico, mesmo exigindo uma cirurgia tecnicamente mais simples, que é a pancreatectomia distal. E nesses casos, geralmente, também é necessário retirar o baço. Isso aumenta o risco de infecções graves no futuro. Então o paciente precisa tomar vacinas específicas e manter um acompanhamento constante. Agora você entende porque o câncer de pâncreas é considerado um dos mais traiçoeiros da medicina. Ele não grita, ele sussurra. E quando você escuta, pode ser tarde. Mas não precisa ser assim. Estar atento aos sintomas silenciosos, conhecer os fatores de risco e buscar avaliação médica precoce são atitudes que salvam vidas. O conhecimento, nesse caso, não é só poder, é sobrevivência. E se você chegou até aqui, já está um passo à frente da maioria. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se esse conteúdo te fez pensar em alguém, compartilhe agora. Você pode estar salvando uma vida sem saber. E se tem alguma dúvida ou já teve algum caso na família, comenta aqui embaixo que eu leio tudo e trago mais vídeos como esse. Aqui o papo é reto, direto e sem jaleco.